E a alfabetização, eu acho que é o momento da aprendizagem que a gente mais vê avanços da criança. Porque você começa com a criança lá né, se a gente for falar de hipótese aí, de escrita, aquela criança que ainda não identifica letras, que confunde letras com números, e de repente você vê uma criança saindo, lendo e produzindo pequenos textos no primeiro ano, né? No segundo nem se fala. A porta do conhecimento abre com a alfabetização, né? O mundo, ele consegue enxergar com outros olhos, ele consegue estar inserido, né, na sociedade com mais efetividade após alfabetizar. Consegue ler um outdoor, escrever a cartinha pro Papai Noel, né? Sim. Eles andam na rua e já vai mostrando, né? Você vê o encantamento, é verdade. Abre as portas para a sociedade, né? O alfabetizar, né? Leandro, explica para nós, qual é a diferença da alfabetização e do letramento? A alfabetização, então a gente tem assim, diversos estudiosos, diversas teorias, e que todas vão levar a um único objetivo, que é a criança estar alfabetizada. Então a gente tem, por exemplo, Magda Soares. Magda Soares decifrava, né? Ela dizia porque já não está mais entre nós, né? Então foi uma grande pesquisadora, que alfabetizar é se apropriar do sistema de escrita, né? Emília Ferreira nos diz que alfabetizar a criança estar alfabetizada é ela estar com escrita alfabética, né? Que para as pessoas, né, que não são da educação, estar com escrita alfabética é escrever com sílabas simples, né? Não com as sílabas complexas, não envolve ortografia ainda. E hoje nós falamos muito das culturas do escrito, que Magda Soares nos dizia que era um letramento. Então, quando essa criança ela tem acesso a um jornal, ela tem acesso a um folheto de supermercado, ela tem até acesso a textos que não circulavam antigamente na escola, mas que circulam na sociedade. Hoje, se a gente citar Emília Ferreira, Giovana Ferreiro, Giovana Zen e toda a rede latino-americana de alfabetização, né? E aí entra Délia Lerner, Mirta Castedo e outras pesquisadoras, então a gente fala das culturas do escrito. Quando a criança está imersa nas culturas do escrito, e o que significa isso? Então, vamos lá para também quem não é da educação. Sim. Quando eu faço uma lista com as crianças, e essa lista é uma lista de supermercado, ou uma lista do que vai ter na minha festa de aniversário, uma lista real, né? Quando eu levo para a criança uma leitura de um artigo jornalístico ou de um folder, quando eu trabalho com a criança um bilhete que vai para os pais, tanto a leitura quanto a escrita, isso é trabalhar as culturas do escrito. Então, está interligado o letramento que Magda trazia e as culturas do escrito que a gente fala agora, mas que tudo a mesma coisa, né? Caminha junto. E o mais importante, que a gente leve para a escola o que circula na sociedade. É isso mesmo. É tão importante quanto, né? Porque a escola, a educação prepara essa pessoa para a sociedade. Sim. Né? O tempo todo, todas as áreas, tanto português, matemática, história, geografia, para que realmente ele, lá no futuro, desenvolva outras habilidades que sirvam à sociedade, né? Sim. No momento que ele foi servido, ele também vai servir. Sim. Aí vem as profissões, vem as questões, né, de empoderamento, e assim vai sucessivamente, né? Sim. É tão lindo, né? Isso é a inclusão, né? A inclusão para todos que a gente fala. É inserir na sociedade. Independente de laudo, independente de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, todas as crianças precisam ser impulsionadas a isso. Sim, ele precisa reconhecer quando ele vê, por exemplo, a mãe mesmo fazendo uma lista de supermercado, né? Olha, mãe, lá na sala de aula, a minha professora também trabalhou uma lista.
né? Pode ser que não seja de supermercado, mas tem a lista de nomes. Então, ele precisa reconhecer na sociedade os gêneros textuais que circulam. Sim. E se esses gêneros estiverem na sala de aula, aí tá tudo casado. Tá então, incluso. Tá incluso. Mas é o tá que você incluso. falou hoje, né? As coisas, elas estão bem modernas, né? Elas estão bem introduzidas em relação a isso. E já tem um tempo que esses gêneros já são, né? Sim. Implantados já e demonstrados às crianças. Sim. É bem legal. Eu vejo o Arthur hoje, meu menino tem 14 anos, mas na época dele já de alfabetização já tinha. Já. Já. Desde a década de 80, com os estudos, né, e essas pesquisas, que já vem essa linha de pensamento, né, nessa concepção socioconstrutivista, e aí a tendência é só ampliar. Sim. Né? Porém, não tanto ainda, né, inserida, mas, sim, né, na verdade, é o quê? Tem uns, uns 20 anos pra cá. Uns né? 20 anos. E aí, assim, esses professores que estão sendo formados agora, né, mesmo na universidade pública ou nos cursos EAD, eles precisam de um acompanhamento, de uma formação continuada. Porque muitas vezes isso não é visto na formação inicial, né? Não, a gente tem que, para aprender. Não é. É vivenciar. Não tem como. Não tem. É a necessidade da criança de hoje, né? A Sim. criança tem muito acesso Sim. às informações, então não adianta a gente ficar... E mesmo que seja um método diferente, como eu falei, mesmo que seja um método fônico, mesmo que... Porque eu costumo sempre falar nas minhas formações, gente, fonema e grafema existem. E a gente precisa tratar com as crianças, né? E com algumas crianças, elas vão aprender por meio do método fônico. E tá tudo bem, porque é o que o professor conseguiu. Sim. Né? Existem turmas e turmas, existe, cada Sim. aluno é um ser diferente do outro e aprende diferente também, tem isso. Aprende diferente. Não adianta que tem a maneira que você impõe, muitas vezes não vai. Não. Então, foi uma impressão minha, como mãe, teve algum movimento de uns 10 anos atrás, assim, em relação à questão do construtivismo? Há mais tempo. Há mais tempo. Há mais então, tempo. na época do João, então, uns 15 anos atrás. 25 anos, exatamente. O meu filho tem 21, mais velho. Nós completamos essa semana 25 anos do lançamento do curso Profa, que foi Professores Alfabetizadores. Eu participei. Eu participei desse curso enquanto professora e depois... Né, participei também enquanto coordenadora de um resumo. Sim. Mas segunda-feira teve uma comemoração em São Paulo Eu peguei na época que meu filho entrou na escola, então. É isso. Eu falei, quando eu comecei a fazer atividade com ele, tarefa, eu falei, nossa, mas muito diferente da forma que eu aprendi. Sim. Né? E eu me deparei com isso, eu fiquei assim, falei, nossa, e cada vez a evolução... É maior, porque maior. assim, o importante é que seja uma aprendizagem de maneira contextualizada. Então, mesmo que eu tenha aquela criança com um transtorno, né, com um laudo, a gente sabe aí que tem N fatores, e que eu preciso ensinar essa criança pelo método fônico, pelo método tradicional, mas eu preciso contextualizar isso. Né? Então, é por meio, sim, de gêneros textuais diferentes e preciso eu preciso ter na sala de aula, na verdade, uma equidade. Então, é saber o que cada criança precisa. Sim. Né? É identificar mesmo, né? O comportamento, a característica criança, de cada uma. De cada um. Principalmente nessa fase da alfabetização. Não adianta a gente impor. Não precisa. Porque quanto maior a pressão, menos aprendizagem. Sim. Né? É onde que entra a questão socioemocional. Né? Eu preciso ter um vínculo com o professor, ele precisa confiar no professor e o professor precisa engajar esse aluno. Então, é por isso que a avaliação diagnóstica é tão importante. Ela é o ponto de partida. Se eu tenho uma avaliação diagnóstica bem feita, eu sei
qual é o nível de escrita que essa criança está, o que ela já sabe, o que ela precisa ainda avançar, e é aí que entra o planejamento do professor. Então, para cada criança, esse planejamento precisa ser ajustado ao nível de conhecimento que ele está naquele momento. Né? Aquelas aulas da nossa época que eram para todo mundo, então vamos lá, passa na lousa e todo mundo faz, todo mundo responde. Hoje não tem como ser assim. Não tem como. Né?